Olá, queridos alunos do sexto ano, professora Marcela aqui, fazendo a correção da quarta semana do PET de História. Eu espero que vocês tenham efetuado as atividades e a gente agora vai fazer uma correção rápida, aqui rapidamente com vocês. Vamos ver se vocês conseguiram acertar ou chegar pelo menos a uma conclusão perto do que poderiam ser as respostas, ok? Então vamos aqui já rapidamente no slide para passar para vocês. Então a correção, deixa eu só abrir aqui. Vamos para a primeira atividade. E o PET pedia: leia o trecho abaixo observando as imagens para depois responder o que se pede. Ok? Todas as pessoas têm uma história. E não apenas as pessoas, mas tudo possui uma história. A música que ouvimos, as roupas que vestimos, os alimentos que comemos, as cidades, o país, o mundo. Tudo faz parte da história. Tudo se formou e integra o mundo que vivemos hoje, a nossa história, né? Os seres humanos sempre deixam algum tipo de registro histórico. O que poderia ser esse registro histórico? Um registro histórico é uma prova que comunidades antigas, porque a gente não conhece, né? Elas viveram há muitos e muitos anos atrás, puderam ter deixado para que nós hoje possamos estudá-las, possamos provar que elas existiram, de que forma, como conviviam, como se alimentavam, como que era a postura, o corpo físico dessas pessoas. Então, alguns registros históricos que a gente pode dizer para vocês, poderia ser fósseis, machadinhas de pedra de índio que eles faziam, né, para poder cortar seus alimentos, a forma de objetos que eles criavam naquela época, que era tudo muito rudimentar. Não tinha essa tecnologia que temos hoje, né? Você já quer alguma coisa, você vai e compra um martelo num lugar. Não, eles tinham que fazer de pedra, de osso, tá? Outra coisa, esqueletos. São registros históricos que as ciências que trabalham junto com a história, que a gente falou em sala de aula, antropologia, que é arqueologia, tá? Elas se juntam e a gente pode chegar numa conclusão de poder provar que os seres humanos dessa época viveram dessa forma. Então, os registros históricos são muito importantes. Os indígenas aqui do Brasil, os nossos indígenas, por exemplo, eles deixaram registrado o seu cotidiano como enfeites com penas de pássaros, objetos cerâmica, pinturas nas cavernas, que são as chamadas pinturas rupestres. São desenhos que deixaram em cavernas que até hoje nós podemos ver com os nossos próprios olhos. Essa pintura até aí embaixo é uma pintura rupestre da Serra da Capivara, aqui no estado do Piauí, no Brasil. Tá vendo? Aqui também teve pré-história, tá? Então, vamos lá. Caro aluno, você faz parte da história da humanidade, obviamente, todos nós fazemos. E já percebeu que o momento presente não é estanque às experiências vividas por nossos antepassados. Estanque é parado, igual, né? Parado num local. Ele é movimentado, as coisas se relacionam simultaneamente. Tá? O que eu estou fazendo aqui agora, que é gravar essa aula para vocês, você está na sua casa aí fazendo outra coisa, ajudando sua mãe, estudando, ou no seu quarto, mexendo no WhatsApp. Nós estamos no mesmo tempo fazendo coisas diferentes, tá? Então, os índios são os habitantes mais antigos do nosso território. Tá? Em 1500 se descobriu eles, mas eles já existiam antes. Tá? Eles já construíam a história simultaneamente com o que acontecia em outras partes do mundo. Porque a maioria das pessoas acha que os índios só foi descoberto, só existem, começaram a existir quando Cabral chegou aqui. Em 1500, não. Eles já viviam aqui há muitos e muitos anos, já tinham a sua própria comunidade, a sua própria cultura, os seus valores, as suas crenças, tá? Essa é uma ideia que a gente chama de eurocentrismo, que a gente acha que a nossa cultura, né, uma cultura
dos portugueses, vamos supor, era melhor que aquela dos índios, e não é nada disso. Toda cultura, ela precisa ser respeitada. Cada um tem a sua cultura, não existe cultura melhor que a outra. Tá? Então vamos para frente. Aqui tem uns instrumentos que eles fabricam, né? Que é tipo uma jangada, uns instrumentos musicais, a peteca, tá? Com as penas aqui. Então vamos lá. Uma pergunta para pesquisar. Aí pediu para vocês registrarem na apostila de vocês como você acha que era o cotidiano das pessoas, dos indígenas, que fizeram os registros históricos, que deixaram isso para que nós possamos estudar hoje, para poder entender como a sociedade deles. Então, o que eu achava que você poderia responder? O que você poderia responder? Os índios sobreviviam da caça, da pesca, do extrativismo, que é uma forma de você retirar os recursos naturais da natureza ali. E esses recursos podem ser vegetais, animais. Então, é uma forma de você aproveitar o que a natureza te dá. Então, o extrativismo desses recursos naturais, tá? E aí, com isso, você vai sobrevivendo. E a agricultura, gente, que é muito importante, né? O ato de plantar e colher. A plantação dos alimentos, porém, servia para ligá-los permanentemente a um território. Que isso quer dizer, a partir do momento que eu planto, que eu tenho um lugar que eu planto, a minha casa, a minha horta, que eu produzo o meu alimento, que eu tenho a água ali perto, não há necessidade de eu ter que ficar mudando. Eu já tenho ali a minha casa, o meu ponto para me estabelecer, tá? Então, a partir do momento dessa plantação, eles começaram a se fixar nos vales dos rios navegáveis. Por quê? Rios, todas as comunidades que nasceram em torno dos rios, elas foram muito bem sucedidas, porque os rios, eles trazem uma grande fertilização na terra. Então, por exemplo, a sociedade egípcia, que vocês não estudaram ainda, ela se formou em volta do grande rio Nilo, tá? Mas permaneciam no lugar por cerca de 4 anos. Depois de esgotados todos esses recursos naturais do local, tipo, tinha acabado tudo, não tem mais planta, os animais sumiram, não tem mais. O que acontecia? Eles migravam para outra região, esse é o estilo de vida dos índios daqui, num regime semi-sedentário. Semi é quase, meio. Ora fica um tempo, fixado com mais tempo, 4 anos, depois sai. Regime semi-sedentário. Vou explicar para vocês os dois conceitos ali na frente para vocês não se perderem. O que é nômade e o que é sedentário. As tabas, né, que eram as aldeias onde ficavam as casas dos índios, que eram as ocas, elas abrigavam na época entre 600 e 700 habitantes, cada uma. É como se fosse um bairro, né? A alimentação dos índios do Brasil se compunha basicamente de farinha de mandioca, de peixe, mariscos e carne. Seria uma resposta que você poderia ter feito no seu caderno. Então, o que eu peço para vocês? Vocês podem parar o slide aí, tá? Ah, Marcela, não quer assistir o vídeo todo, não. Tá. Mas pode parar o slide e copiar ou complementar. O que eu espero que vocês tenham feito era, pelo menos, pesquisar, gente. Ah, mas eu fiz errado. Não tem problema, você buscou fazer, tá? Aí você pode aqui tirar as suas dúvidas, parar o slide e ver qual seria a resposta mais adequada, tá bom? Então, vamos rapidamente. Conceitos. Povo nômade. Lembra uma coisa, o povo nômade é um grupo que, ao invés de ficar fixo, morar num lugar fixo, em um só local, ele espalha-se pelo território à procura de alimento. Então, ele fica um tempo no local, desfruta daquilo que tem naquele momento ali e sai, vai para outro lugar, não permanece. A sua caminhada gira em torno dos recursos naturais, ele vai em busca de recursos naturais. Plantas, comida, ervas, tudo que ele possa para sobreviver, agricultura, plantar. E quando esses recursos se esgotam, eles acabam, né?
eles saem daquele lugar e vão para outros locais. Então, olha que coisa interessante, alunos. O homem, entre 1 milhão de anos e 10 mil anos, a humanidade viveu dessa forma nômade, não parando nos lugares. Que a gente pode dizer que é o período da pré-história, tá? Eles não tinham aquelas civilizações formadas, né? Foi o começo do homem na Terra. Então, eles não paravam muito nos lugares, não. Sedentários já é quando houve o surgimento da civilização, como quando começaram a surgir as civilizações e a sobrevivência dos grandes grupos humanos, algo que não ocorria antes da prática da agricultura. Por quê? A partir do momento que o homem descobriu que aquela maçã, aquela manga que ele pegava do pé lá, que ele comia e deixava cair a semente no chão, quando eles foram observando, principalmente as mulheres pré-históricas, que elas nasciam, aquilo que eu jogava no chão nascia, começou a ter essa revolução agrícola. Eu não preciso sair mais. Se eu estou comendo essa castanha aqui, eu posso jogar e ela pode nascer. E aqui eu posso continuar vivendo. Então, ele se torna sedentário a partir do momento que ele descobre a agricultura. Então, se eu tenho a minha horta, se eu tenho, vamos supor, um local que eu possa viver com tudo ali perto de mim, água, comida, o armazém que seja, vamos trazer para o nosso tempo hoje. Eu me torno sedentária. Eu moro na minha casa e fico no meu bairro. Não preciso ficar mudando, tá? Então, a atividade 2, ela trazia, para vocês observarem essas imagens, da evolução do homem, né? Como que se pode ter chegado a isso, Marcelo? Através dos esqueletos, dos registros históricos, e que eles foram analisando biologicamente a evolução do homem. Então, aqui nós temos o Ardipithecus ramidos, tá? Que foram encontrados na Etiópia, a África, que a África se chama o berço da humanidade, tá? Dizem que existe uma grande teoria que o homem surgiu na África. Tá? Depois teve o outro encontrado na Etiópia, o Afarensis, um descoberto na África do Sul. Olha, percebam, tá? Olha como é que ele vai mudando. O primeiro tá mais curvado, o outro vai, e depois vocês vão observando. Depois teve um na Tanzânia, o Homo habilis. Olha, já tá mais assim em pé. O Homo erectus surgiu na África, ó, mas chegou até a Ásia. Acredito que seja o tipo de Homo, o floriensis, né? Floriensis seja um tipo de Homo erectus. E o Homo sapiens, que surgiu há cerca de 120 mil anos na África também. Fósseis europeus, só que se deslocaram. Tá? São os de Cro-Magnon, na França, com 35 mil anos. Olha como é que houve a evolução desses corpos, tá? Então, a atividade pedia que vocês identificassem as teorias e hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana na Terra. Existem várias teorias e hipóteses, tá? Mas se vocês pesquisassem a respeito de duas, que eu cheguei até a falar na sala com vocês, já estaria bom, que são as duas teorias que a gente pode dizer que sejam as mais faladas, as mais estudadas, tá? Que é o criacionismo e o evolucionismo. Um quadrinho aqui rapidinho da diferença das duas. Criacionismo, gente, é a crença de que a vida, a terra e o universo são criação de um ser chamado Deus. Então, lembre-se, o criacionismo foi Deus que criou o homem. Desse jeito que eu estou aqui, tipo, criou Adão, da costela de Adão. A fonte disso, o teor, tem a ver com religião. Principal fonte, a Bíblia, né, que nos conta isso. Para eles, a evolução, os seres foram criados do modo que são hoje. Então, Deus criou aquele homem antigo e ele é igual a mim hoje. É igual se tivesse, ó, com braço, com perna, com cérebro, com tudo, assim, do jeito que a gente é. Então, é como se Deus tivesse colocado o homem aqui. Possui provas? Não. É uma coisa religiosa. É quem acredita na Bíblia, tem muita gente que crê nessa teoria, tá? E já tem a outra, que é o evolucionismo, que já é mais científica.
Ele prega que a evolução é um processo pelo qual diferentes tipos de organismos vivos se desenvolveram e se diversificaram durante a história da Terra. Teor científico. O livro pode dizer que se estudou para chegar a essa conclusão, a origem das espécies de Charles Darwin. Evolução, os seres evoluíram até o estágio que estão hoje. Então, pelo aquele quadro anterior aqui, ó, gente, ó, vocês podem observar que houve aqui uma evolução física, biológica, química do corpo. O homem foi evoluindo, como se fosse assim, uma borboleta que é uma lagarta, né? Ela primeiro é uma lagarta, depois ela se torna uma borboleta. Então, ela passou por um processo de transformação ao longo do tempo, tá? Então, para o evolucionismo, eu não nasci desse jeito, eu não apareci no mundo desse jeito que eu sou hoje. Eu passei por evoluções, tá? Eu fui mudando, tá? Possui provas? Sim. As provas são aqui, os registros históricos, os esqueletos, que a gente pode medir a forma que da evolução dos esqueletos, dos corpos. Alguns, o cérebro já era menor, outros esqueletos, o cérebro já estava mais desenvolvido. Então, cientificamente, pode ser provado que houve uma evolução no sentido dessa teoria da evolução do homem na Terra, até chegarmos até hoje como nós estamos vivendo na sociedade que estamos. Bem, é basicamente isso, gente. Aí a gente termina a quarta semana. Espero que vocês tenham feito, acertado, ou pelo menos chegado perto, tá? Bem, esse é o final, ó, o fim da correção. Aí, ó, a menininha falando, Deus ajuda quem senta e estuda. Então, eu espero que vocês estejam estudando. Sei que esse momento é complicadíssimo, porque tem muitas matérias, né? Muitos não têm condição de estar acessando a internet, outras coisas, a gente sabe. Mas eu sei que vocês estão fazendo o esforço que podem para não perder esse ano letivo, para pelo menos aprender o que vocês necessitam para avançar de série. Olha, tô por aí, qualquer coisa, Marcela, me dá um help. Ó, um grande beijo, boa semana para vocês, fiquem com Deus, tá? Bem, eu vou aqui acabando a gravação, mandando um grande beijo para vocês. Tchau! Grande beijo.